Fala pessoal, hoje nós vamos comentar aqui sobre a ISA Energia, que anunciou três parcelas de proventos. Essa daqui é a data base e a gente vai comentar sobre a empresa. Vou dar para vocês também o preço teto, vou falar aqui o meu posicionamento, se eu estou aumentando os aportes ou não, e você vai conferir tudo isso aqui nesse vídeo. Bom, então sem mais delongas, a empresa anunciou um juro sobre capital próprio bem interessante, de valor líquido de 19 centavos em cada parcela, e esse dividendo aqui é correspondente ao primeiro trimestre de 2025, contrariando ali o calendário de dividendos que a empresa estava oferecendo, que ela sempre pagava em dezembro e parcelas em janeiro. Bom, aqui a gente consegue ver como era o calendário da ISA. Então a gente consegue perceber aqui que eles estavam anunciando sempre aqui em dezembro de cada ano. Em 2024 foi assim, em 2022 foi assim também. Já que nesse ano eles anunciaram para janeiro, fevereiro e também março, e surpreendendo agora o mercado, eles realizaram o anúncio de 0,22 centavos em três parcelas e líquido da 0,19 centavos para a ISA aqui. Bom, quando a gente vai falar da ISA aqui, eles destacam que o lucro líquido teve uma queda de quase 40% frente ao ano de 2024, ao segundo TRI de 2024, que teve uma redução aqui bem significativa em virtude do RBSE. Então, quando a gente vai ver a margem líquida, que no segundo TRI de 24 estava em 38,3%, já no segundo TRI de 2025 caiu em 24,9% e totalizou aqui em milhões de lucro líquido 255 milhões. Já com relação à questão do lucro líquido, se nós formos comparar ano contra ano, semestre contra semestre, a margem líquida aqui também teve um decréscimo interessante, saltando de 834 para 593 e teve uma redução de 37,6 para 27,4 se nós formos comparar aqui semestre contra semestre. Isso se dá em virtude de uma receita líquida decrescente, uma depreciação crescente, uma equivalência patrimonial também, resultado financeiro que foi um pouco abaixo e IR e CSLL também que impactou a empresa. Com relação aos destaques financeiros do segundo TRI de 2025, eles colocam uma receita líquida que teve um saldo menor ao ano passado em menos 7,5, um EBITDA de menos 11,4, um PMSO em 186 milhões e um CAPEX teve um acréscimo de 72,2% e também uma dívida líquida que está crescendo ano após ano, que aumentou aqui em 37,6%. Isso pode denotar aqui uma queda dos investimentos no curto prazo. Com relação ao RBSE, é um dos pontos aqui que mais impacta na ISA Energia, e eles destacam que a decisão encerra a discussão sobre o componente financeiro e assegura o recebimento de 3,8 bilhões desse mesmo componente. Então eles estavam seguindo aqui que teriam um decréscimo de 47% e, na verdade, com a decisão final da ANEEL, eles tiveram apenas um decréscimo de 20%, tendo aqui uma parcela anual de 1,2 bi. E a gente consegue ver que em 2013 até 2025, mais ou menos, eles tiveram aqui um ponto bem interessante do RBSE e esse valor vai cair ao longo dos anos. Então a gente consegue ver aqui que em 25/26 ele já vai ter uma estagnação aqui e para 28 e nos anos seguintes ele vai fixar nesse valor de 372 milhões, o que é bem pequeno, um valor bem menor perto dos anos anteriores aqui da ISA Energia. Com relação ao reajuste da RAP do ciclo, eles destacam uma receita crescente, apesar da redução do RBSE financeiro. E por que que isso acontece? Porque quando a gente vai ver aqui da receita anual permitida, eles têm aqui, com relação à ISA, 56% de RBSE, novas concessões em operação em 28% e 16% em operações que estão em construção, e disso daqui, essas novas concessões tendem, no longo prazo, a substituir a receita anual permitida do RBSE,
isso pode trazer um incremento às receitas da empresa. Então, todas essas RAPs aqui que estão em construção, elas vão se ressignificar para um lucro líquido maior do que o RBSI aqui que está. Então a gente vê aqui que o RBSI de fato está acabando, ela não vai receber mais esses valores, porém, com as novas concessões em operação, isso pode se traduzir em receita e pode se traduzir em lucro líquido para a empresa. Com relação aos investimentos dos projetos Greenfield, eles destacam que são investimentos rentáveis, que aumentam a longevidade corporativa da empresa, e eles planejam investir pesado nessa frente, com um acréscimo de 141% dos investimentos, e com relação aos anos seguintes, 25, 26, 27, ter um crescimento bem interessante com relação aos investimentos, e aí lá para 27 tem um decréscimo aqui, e isso também pode ser traduzido como dividendo, como remuneração para os acionistas. Com relação à evolução dos projetos, a gente consegue ver aqui que de RAP, CAPEX e o prazo está tudo bem controlado, então eles têm aqui o projeto de Água Vermelha que já foi entregue, Riacho Grande que está para terminar, Piraquê que está em 67%, Jacarandá 61%, e os primeiros aqui, os que estão ainda em projeto embrionário, Itatiaia e Serra Dourada, que também são projetos que podem traduzir e virar lucro líquido para a empresa. Com relação ao endividamento, a dívida da ISA de fato é uma dívida pesada, porém eles têm aqui de Investment Grade, que está AAA, um prazo médio de 7,6 anos e um custo médio de 13,3% ao ano, que dá IPCA mais 7,6% ao ano. A dívida é algo que de fato preocupa aqui na ISA, porque eles saltaram de dezembro de 24 para junho de 25 de 2,72 de dívida líquida para 3,43, o que é algo bem complicado, porque a taxa está bem alta, estão pagando muito bem com relação ao nível de juros, então isso de fato pode ser complicado, porém quando a gente vai olhar na dívida bruta, ela está em 56% em IPCA, 38% em CDI e, se a gente for ver aqui também, 5% em TJLP. O perfil de amortização é ir aumentando ao longo dos anos. Então, em 2024, eles vão amortizar um pouco, vão praticamente dobrar em 26. Lá para 27, também vão aumentar, até chegar no ponto de parar, travar aqui em 2034. Então, se você é acionista da ISA, você tem que estar ciente de que a dívida está alta, está elevada, e isso pode comprimir muito a empresa. Quando a gente vai para a questão do preço teto, você consegue ver aqui que hoje o dividend yield da ISA está em 9,55 dos últimos 12 meses, que ela pagou 2,36. Então vamos calcular aqui o preço teto com vocês. A gente consegue ver aqui, vamos pegar no ano passado, que foi 2,36. Então a gente pega 2,36, divide por 6%, isso dá de preço teto para a ISA 39,33, que dá um preço teto bem confortável se você for ver por essa ótica. E quando a gente for calcular dos últimos anos, eu peguei aqui o dividendo pago em 2021, 2022, 2023, 2025 e dividi por 4, o que deu 2,30. Então, se a gente dividir por 6%, a gente também chega num preço teto que está parelho com o da última cotação, que é 38,33. Em geral, eu gosto muito da ISA, tenho em carteira, gosto da empresa, porém, não acho que nesse patamar de preço ela é atrativa. Eu particularmente gosto muito de comprar a ISA quando ela bate aqui nesses fundos, e ela bate muitas vezes em fundos, então você consegue ver aqui que tem uma linha que ela respeita muito bem, que é essa faixa de preço, e ela sempre bate e volta, bate e volta, bate e volta. Então, aos 27,74, eu entendo que tem opções melhores. Eu acho que a BBSE está mais interessante, a Mali Metal Leve também está mais interessante, a Irani estava bem bacana de aportar, a Klabin estava bem interessante também. E, no geral, é isso. É uma boa empresa, tem ali uma receita anual permitida muito boa e está passando por um momento um pouco complicado, como eu mostrei para vocês. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Eu peço que você dê seu like, que você assista os outros vídeos do canal que estão bem interessantes. Por que eu vendi a minha carteira de fundos imobiliários, se o Banco do Brasil vai subir ou não,
Falei aqui, comentei sobre a BYD com relação aos carros elétricos e tem muito mais aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo e um forte abraço.